Eita glória! Então, meus amados, queridos irmãos, realmente vamos começar agora a falar sobre o primeiro tipo de fé, desse tema maravilhoso, vários tipos de fé, com o pastor Luiz Posidoni, né? Vamos lá. Mateus, capítulo 17, verso 20, não sei como é que está a tradução da sua Bíblia, né? Mas olha, o que Jesus disse. Ele é Jesus, a pessoa de Jesus. Ele respondeu: por que a fé que vocês têm é pequena? Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus, capítulo 17, versos 20. Fé pequena. Aqui nós vemos o primeiro tipo de fé. Fé pequena. Foi a fé que os discípulos de Jesus tinham. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Imagina, irmãos, essa fé pequena era uma fé tão pequena, mais pequena do que um grão de mostarda. Porque, pense comigo, a semente do grão de mostarda é a menor das menores da semente, não é assim? Mas quando ela é plantada em uma terra fértil, bem regada, bem aguada, ela se torna uma árvore e produz sombra para muita gente. Olha o poder que tem da conservação e criação de uma semente de mostarda. É a menor das menores, porém produz muitas bênçãos para as pessoas, né? Então Jesus falou que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para nós. Milagres extraordinários irão acontecer. Está entendendo, meus amados irmãos e irmãs? Imagine. Então a fé dos discípulos não era uma fé pequena do tamanho de mostarda, era uma fé pequena, menor ainda, muito menor do que um grão de mostarda. Que coisa, né? Essa é o primeiro tipo de fé, que é a fé pequena, que nós devemos evitar essa fé. Uma fé tão pequena, irmão, que não nos deixa acreditar no sobrenatural de Deus, que nos faz enxergar os nossos gigantes maior do que os nossos deuses. Foi isso que aconteceu com Saul, com Abner e o exército de Israel. Esqueceu de olhar o tamanho do seu Deus e olhou o tamanho do gigante. Davi foi diferente. Davi viu o gigante, aquele monstro humano, mas Davi enxergou além do gigante, enxergou Deus, que é maior do que o gigante, e foi contra o gigante no nome de Deus, no nome do Senhor dos Exércitos, e para a glória de Deus, venceu o gigante, e triunfou, cantando o cântico da vitória, e glorificando o nome do seu Deus. Tem uma fé tamanho do grão de mostarda, tem uma fé viva, né, que vai te proporcionar o impossível, fazer com que o impossível se torne possível. Tudo é possível ao que crê. Deus abençoe, meus irmãos. E está aí o primeiro tipo de fé, fé pequena. Vamos então agora para o segundo tipo de fé. Já eu te digo, no próximo slide, o segundo tipo de fé. Se inscreve no canal quem não é inscrito, né? Compartilha essa mensagem maravilhosa. Eu sei que vai edificar muitas vidas. Amém? Glórias! Vamos para o próximo tipo de fé.